boa noite a todos vocês, o nosso abraço, o nosso agradecimento. E eu quero mais uma vez iniciar agradecendo a Deus, né, Jeane? Com certeza. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos está dando para nós levarmos a vocês informações através do movimento Aliança por Pernambuco. Hoje é 2022. Sabe por que eu digo primeiro ano? Porque eu estou louca para votar no 22. Todos nós. Aí eu digo logo, 2022, fevereiro 25, terça-feira. Muito boa noite novamente. Hoje a nossa live, o motivo é conscientização do voto. A responsabilidade do voto, tá certo? A responsabilidade. Vamos falar sobre isso agora. E o nosso outro convidado está atrasado, tá certo? Mas ele está chegando, o Jean. Então, já ele chega e a gente vai apresentar e vocês vão ficar conhecendo. O Movimento Aliança por Pernambuco tem esta preocupação de levar todos vocês. Nós estamos com a preocupação de procurar o candidato ideal, de procurar um candidato para governador, um candidato para senador, os deputados federais, os deputados estaduais. Tem muita gente para ser trocada, esses deputados federais e estaduais. Tem muitas vagas para muitos deputados novos. Vamos renovar essa bancada de deputado federal e deputado estadual, com os nossos votos conscientes. Não é isso, Jeane? Jeane, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Jeane Gabriel. É a segunda vez que eu estou aqui nesse podcast e com alegria enorme, Gorete. E vou vir quantas vezes vocês me chamarem, porque eu entendo que esse ano é um ano ímpar para o nosso país, para a nossa sociedade. Um ano que a gente certamente já estamos mais amadurecidos com relação à questão do voto, mas que a gente precisa ainda levar informação para muita gente que ainda não acordou para a importância, para a responsabilidade do cidadão de votar. Então, assim, é uma alegria enorme estar aqui e colaborar com esse projeto do Aliança por Pernambuco, né? A gente tem feito esse trabalho de militância, de conscientização política, de levar os nossos valores, o que a gente acredita e que direção nós queremos para o nosso país e para o nosso estado, né? Exato. Então, muito obrigado mais uma vez por me chamar e quantas vezes me chamar eu venho. Você é muito bem-vinda aqui conosco, porque afinal de contas você é uma aliançada. O nosso propósito é trazer quase todos, eu fico fazendo o possível para trazer todos, para que vocês conheçam todos os presidentes dos movimentos, né? Você faz parte de qual movimento? Olha, eu não sou presidente, mas eu faço parte do Endireita Recife, onde o presidente é Guilherme, né? Acompanho o nosso movimento nas redes sociais, Endireita Recife, que tem um trabalho também há muito tempo de militância, e nós do Endireita Recife somos aliançados ao Aliança por Pernambuco, né? Que faz parte desse projeto. E aí hoje eu estou, inclusive, com a camisa do Endireita Recife, onde nós temos os nossos valores, que é Deus, Pátria e Família. Muito bem. Então, e o nosso próximo convidado, o Jean Willy, ele é do Cavalaria, é isso? É, da Cavalaria da Direita, né? Cavalaria da Direita. E só contando um caso que ele sempre fala, é uma pessoa que eu conheço também, que é meu amigo, e ele sempre diz, né, porque é Jean Williams. E hoje, quando eu mandei a comunicação, até uma pessoa me perguntou, Jeane, mas é Jean do... Não é aquele deputado, eu disse, não, esse Jean, ele é totalmente direita, conservador, totalmente diferente. Daqui a pouco ele vai chegar para contribuir. Quanto ele é diferente desse outro Jean Willy que a gente confunde. Gente, então vamos falar agora sobre o voto consciente, né? Jeane, o que é o voto consciente? Para a gente ficar sabendo aí, para o pessoal começar a pensar em como deve votar. Ou deve votar de qualquer maneira, em qualquer número tá bom. Gorete, veja bem, para a gente entender o que é o voto consciente, é importante a gente saber o que representa esse ato de irmos às urnas
para escolher alguém para nos administrar, né? Nós vivemos em uma sociedade. Essa sociedade, o instrumento utilizado quando a gente faz uma avaliação da humanidade, que a gente olha, né, para a história, a gente vê que a sociedade ela já utilizou inúmeros instrumentos de se organizar. E aí encontrou-se na democracia, a gente sabe que não existe sistema perfeito, quando esse sistema ele é feito por pessoas, né? Nós somos imperfeitos, então não temos como ter um sistema perfeito. Mas de todos os instrumentos utilizados para a administração, o que hoje se entende que é o melhor é a democracia, né? E o que é a democracia? A democracia é demo povo, né? A democracia é o poder do povo, né? Então, as pessoas, os cidadãos, aquelas pessoas que a lei define que podem votar, elas vão às urnas para escolher quais são as pessoas que elas querem para administrar. Infelizmente, a gente tem vivido no nosso país uma descrença muito grande nos políticos, né? A gente passou por vários processos de corrupção, a gente vê a máquina muito grande, políticos que fazem leis para privilégios próprios, mas isso, Gorete, é a consequência de um voto não consciente. A gente vai ter a garantia que vai acertar 100%, mesmo tomando todos os cuidados? Não, porque o ser humano é falho e a gente pode se enganar. Mas o voto consciente é você saber, aquela pessoa que eu estou votando, que eu estou depositando a minha confiança para que ela administre a minha cidade, o meu estado e o meu país, aquela pessoa, ela tem valores, ela tem princípios que se assemelham com aquilo que eu acredito. E aí eu vou dar um exemplo bem claro. A gente vê pessoas que oram muito pela liberdade religiosa, né? A gente vê, por exemplo, eu sou cristã, na minha igreja a gente ora muito pelos cristãos que são perseguidos pelo mundo. Nós sabemos que existem vários cristãos que são perseguidos em países como China, lá pelo Coreia do Norte, né? Países que são totalitários, né? Mas na hora de votar, eu voto em pessoas que abertamente dizem que são amigos de países assim, que admiram países assim. Então veja bem, veja como é contraditório, não é? Então o que é o voto consciente? É eu buscar, pesquisar, saber quem é a pessoa que eu estou votando, pelo menos aquilo que ela expressa abertamente, aquilo que ela defende. Jeane, eu comparo muito o voto consciente, assim, para a gente entender de maneira mais fácil. A gente, quando vai procurar nós, domésticas, aquelas que podem ter uma pessoa que possa ajudar em casa, né? Assim, uma dona de casa que trabalha fora e precisa de uma pessoa. Quando vai procurar uma pessoa para ficar na sua casa, para entregar seu filho, entregar sua casa, você não vai botar qualquer uma na sua casa. Exatamente, né? De jeito nenhum. Você procura saber quem é aquela pessoa, quem indicou aquela pessoa, mesmo sendo essa pessoa de confiança, você procura saber antes, né? Então, aí já tem gente, tem aquelas pessoas negativas que vai dizer assim, não, mas isso não acontece comigo, porque tu sabe que tem gente assim, isso não acontece comigo, porque eu não posso botar uma pessoa para me ajudar, uma secretária, então isso não acontece comigo. Mas vamos descer mais, Você vai para uma feira, você vai precisar comprar o seu mantimento, né? Exatamente. Você vai precisar comprar a sua carne, ou o seu tomate, o que for. Então você vai chegar assim, o tomate que está lá, você pega sem prestar atenção e leva para casa? De jeito nenhum. É assim que você faz? Não é. O seu tomate você escolhe. O pão que você vai comprar na padaria, você presta atenção se o pão não está mofado, se o pão não está ruído, se não está arrancado pedaço. Você tem esse cuidado, não é isso? Então, é esse cuidado que eu falo que a gente tem que ter na hora de votar. Eu entendi perfeitamente a sua colocação, Gorete. E além de tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né?
É por isso que a gente tem que colocar a importância do voto exatamente naquilo que a gente dá valor ao que é mais próximo da gente. Porque qual é a tendência, infelizmente, das pessoas? É que as pessoas acham que o político está tão distante dela, que a política é tão distante dela, que acha que é algo que ela pode abrir mão, que ela pode simplesmente assim, não ter o cuidado necessário, mas não é, pessoal. A política, tudo que é decidido em sociedade é através do instrumento chamado política. E a política se faz por pessoas. E quem escolhe essas pessoas são os cidadãos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente tem inflação, pode ser a consequência de um governo. Se a gente tem altas taxas de violência, se nós temos altas taxas de desemprego, se nós temos os postos de saúde sem a devida medicação, sem a devida escala médica, isso tudo depende de quê? Da política, ou seja, daquela pessoa que você escolheu para administrar o seu dinheiro. Então a gente precisa, eu sempre digo, sabe, Goretti, meu sonho de consumo era que no Brasil existisse, todo lugar que a gente fosse comprar, existisse um caixa para a gente pagar o produto e um caixa para a gente pagar o imposto. Porque as pessoas, elas estariam vendo exatamente quanto cada cidadão, ao comprar água, luz, comida, energia, assim, água, comida, ou seja, tudo que a gente compra na sociedade, uma parte dessa compra, ela é tributo, ela é revertida em imposto. Esse imposto, ele vai para um cofre, e quem administra esse cofre é alguém, e esse alguém é colocado por nós. Então, por isso a importância. Aí é que é importante. Exatamente. E por que, Jane, você começou hoje dizendo que esse ano é um ano ímpar? Esse ano, 2022, é o ano que a gente elege presidente da República, governadores de estado, deputado estadual, deputado federal e senador. É o que nós chamamos de das eleições diretas, as eleições gerais. Então, observem a importância de você saber quem eu vou colocar lá, que rumo eu quero para o meu país, né? Esse ano é muito emblemático, muito difícil, muito, assim, de muita preocupação. Por quê? Porque a gente tem uma quadrilha, né, que é encabeçada pelo ex-presidiário Lula, que infelizmente, por uma questão processual, e aí eu sou advogada e vou dizer isso a vocês com toda a transparência do mundo, os processos de Lula, eles foram anulados, não porque ele é inocente, mas infelizmente o processo existe uma forma, e o STF, depois de ter passado por um juiz, porque muita gente, Goretti, fica querendo dizer que passou por duas, como é que chama? Por duas instâncias. Veja bem, a gente passou por um juiz, depois passou por um tribunal composto por 3 desembargadores, depois foi para o STJ, passou por uma turma composto por 5 ministros. E só no STF, certo? Entendeu-se que existia um erro formal, de forma, não é de já mérito. Havia passado no STF, ele foi já julgado no várias STF. vezes, mas se ele entendeu, né, veio uma luz dele do além e disse que o processo, naquele momento, ele tinha um erro de forma. O que é isso, minha gente? Um erro de forma. É um erro no procedimento, mas as provas estão lá, os depoimentos das testemunhas estão lá, as pessoas que confessaram, está lá a confissão, e as pessoas que devolveram, que fizeram algum tipo de acordo, as empresas, tudinho, também devolveram esse dinheiro. Então, essa pessoa, por uma questão formal, essa pessoa ela foi habilitada a voltar ao cenário político. E, infelizmente, pessoal, essa pessoa, o ex-presidiário Lula,
ele está se juntando com Renan Calheiros, Omar Aziz, ou seja, tudo que a gente tem de pior na política nacional. Por quê? Porque eles querem voltar. E a gente precisa muito conscientizar as pessoas. É isso que vocês querem para o Brasil, né? São essas pessoas que vocês querem que administrem o seu país, pessoas que pegaram o dinheiro do brasileiro, que mandou para fora, que mandou para outros países amigos, como Cuba, como Venezuela, pessoas que nos roubaram de forma escancarada, pessoas que deixaram em todos os cantos do Brasil obras paradas. Nós estamos hoje concluindo a transposição de São Francisco, obra que começou com essas pessoas, que essas pessoas fizeram dessas obras, caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É igual a quantidade de vacina. Exatamente. E não terminou essas obras. Então a pergunta é, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas que o voto dessas pessoas vai direcionar o caminho do nosso país. E isso é uma tarefa difícil, Gorete. Principalmente aqui no nosso estado de Pernambuco. Eu não queria a gente perder tempo de falando desses 9 dedos, não. Chega a me dar uma coceira. Vamos tentar não falar nele, viu? Mesmo que seja para xingar, não vamos dar audiência para ele, não. Veja bem, qual é a vantagem para a gente desse voto consciente? A vantagem do voto consciente é porque as pessoas não vão poder reclamar depois, né? Na hora que você vota, na hora que você vota de forma consciente, a pessoa não tem como reclamar depois. Ou seja, se você quer um estado, se você quer um país, se você quer pessoas que defendam lá, que vão lá para a Assembleia, que vão lá para a Câmara Federal, que vá lá para o Senado, que defenda valores como ideologia de gênero, pessoas que defendem a liberação de drogas, pessoas que defendem a liberação do aborto. Se vocês querem votar nessas pessoas, você tem que dizer, não, eu vou votar nessas pessoas, mas eu estou consciente que elas defendem essas pautas. Mas se você... Eu estou consciente que minha cidade não vai ter mais saneamento, eu estou consciente que minha cidade não vai ter mais desenvolvimento. Posso entrar? Com licença. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui, ó, a gente está recebendo a presença de Gustavo, certo? Gustavo Holanda, por isso que houve essa interrupçãozinha, né? Que não é o nosso amigo Jean, né? Me pegou agora de surpresa a presença de Gustavo. Mas, Gustavo, nós estamos aqui hoje falando sobre a importância do voto consciente, certo? E eu estava justamente falando, agora disse, e por que essa importância? Por que é importante votar consciente? Porque eu estava dizendo a ela, é consciente porque você vai votar sabendo o que aquela pessoa defende e se você concorda com essas defesas, não é? Então, por exemplo, eu estava dando exemplo a ela, se você é uma pessoa que quer, por exemplo, um exemplo claro, minha gente, um vereador do PSOL aqui do Recife, certo? Ele propôs um projeto de lei para acabar com a comemoração nas escolas públicas do município do Dia do Pai e da Mãe. Então, veja bem, eu tinha como ver se existia a possibilidade desse vereador fazer esse tipo de proposta. Antes de votar nele, tinha. Por que eu tinha? Porque ela é do partido do PSOL, ele é de um partido onde se defende a liberação de drogas, ele é um partido onde se defende a ideologia de gêneros para ser ensinada nas escolas. Era só não ter votado nesse partido. Exatamente. Então, ele é um partido que historicamente defendem as ideias, eles são pessoas que não acreditam, eles acham que, por exemplo, os valores cristãos, o formato da família conservadora é um formato opressor, que oprime o ser humano. Então, esse partido tem uma tendência muito grande de propor esse tipo de lei. Certo. Boa noite, doutor Gustavo Holanda. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a vocês. Advogado conceituadíssimo. Obrigado. Tá certo? Muito obrigada por ter vindo. Pois não. Eu vou ter que confessar aqui perante todo mundo que você ter vindo hoje
Foi uma Vai surpresa. suprir a falta, né? Que faltou o colega. Foi, que Você tá falou vindo. com ele? Ah, não. Eu te telefonei e perguntei se era hoje ou semana que vem. Você disse hoje. Entendeu? Mas façamos Olha. assim. Eu ocupo esse espaçozinho até o colega chegar. Se o colega chegar, a gente cede o espaço e fica assim, já uma... E pra assim, semana que vem. Gustavo, eu A gente até tinha posso combinado sair também, Não. porque eu já falo demais, né? O tema é extremamente interessante. Antes nós tínhamos pessoas que entendiam muito de futebol, mas quase nada de política. Exatamente. Então, graças a Deus e graças às redes sociais, graças a essa mudança que a gente está vivendo, o cidadão comum vai ficando cada vez mais consciente. É interessante quando você vê aquele senhorzinho lá do interior, uma pessoa simples, e ele tem uma consciência clara da importância do voto. Eu confesso que até algum tempo atrás eu não tinha muita clareza do papel do deputado estadual, papel do deputado federal, papel do senador. Até meus 20 anos de idade eu não tinha muita consciência. Então é natural que você tenha as pessoas assim. Mas cada vez mais, quando a gente vê certas votações, como você estava falando muito bem, o pessoal da esquerda que vota a liberação da droga. Qual é o pai que quer ver seu filho drogado, preso à situação das drogas? Então, por mais que seja uma situação muito complexa, bastante difícil de se resolver, pior fica se liberar. Então, se você é um cidadão consciente e não quer ver na sua cidade, no seu estado, a liberação de drogas, então raciocina que você tem que votar no candidato que defenda a não liberação das drogas. Então, esse voto consciente, ele constrói o Brasil do futuro. Essa consciência de que, ao votar corretamente, você está colocando como foi colocado o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem gente que gosta de umas coisas, outros que não gostam de outras, é natural. Mas uma coisa a gente tem total segurança, ele não rouba. Então se você tem um candidato, ele nem rouba nem deixa roubar. Ele ficou na frente do cofre e disse aqui ninguém rouba. Então isso está fazendo uma mudança muito grande. Quando a gente vê o ministro Tarcísio fazendo o trabalho que ele está fazendo, a gente fica entusiasmado com o futuro do Brasil. E assim, Gustavo, e também assim, uma coisa que é muito importante para a gente nesse ano é ter a consciência, porque a gente em 2018 se queria muito uma mudança no sistema, né? Se queria muito uma mudança no sistema, e aí Jair Bolsonaro entra lá na presidência da República, mas hoje a gente sabe, e ficou de forma muito clara e evidente, que não se governa sem o Congresso, sem o apoio. Perfeito. Infelizmente, a gente tem uma Câmara Federal, um Senado Federal, que tem muita gente que faz o jogo contrário, não é? Ou seja, que dificulta a administração do presidente da República. Então veja a importância da gente votar consciente. Não basta botar um presidente, não Perfeito. basta o executivo, mas a gente precisa colocar pessoas que defendam os valores que ele defende. Porque se não fizer isso, nós temos um sistema que o executivo não administra sozinho. Ele Perfeito. precisa do legislativo. E aí, por exemplo, a gente teve muitos problemas no Brasil nos últimos anos com o STF. E aí muita gente revoltada, estressada, queria que Bolsonaro metesse a perna na porta. Perfeito, Geraldo. E queria resolver. Mas constitucionalmente existe um poder, existe o Senado Federal que pode impeachment o ministro. A gente, desculpa cortar o assunto, eu queria enfatizar, eu sei que uma coisa depende da outra, né? Sim. Quando a gente começa a falar nisso, puxa, porque política é isso, né? A gente começa a falar de uma coisa, termina batendo lá na esquina do Perfeito. Supremo, na esquina do Senado. Eu queria ver mesmo a importância do voto. Entendeu? Perfeito. Eu ia justamente pegar a deixa do que Jeane falou para dizer o seguinte. O presidente da República, ele precisa do senador para governar. Ele precisa do deputado federal para governar. Ele precisa do Congresso para governar. O Congresso, ele é o poder legislativo, é o poder que faz as leis e que fiscaliza o trabalho do executivo. Então, na hora que a gente escolhe um nome para senador, não pode ser porque ele é meu amigo. Não pode ser porque ele é bonitinho. Exato. Como ele disse, é um corpo técnico, não é isso? Perfeito, é um corpo técnico que vai ali a quatro mãos,
vai construir essa solução ou destruir essa solução, porque tem o pessoal do quanto pior, melhor. Então, se você elege alguém que tem essa postura, que não está preocupado com o Brasil, está preocupado só com a próxima eleição, está preocupado em prejudicar o opositor dele, mesmo que prejudique a nação, quando você elege, quando você faz um voto não consciente, porque o cara é meu amigo, Exato. aí quando você vê, o cara está envolvido em... Aquele voto de favor, que ele fez um favor, que eu conheço muita gente... Perfeito, muita de gente, troca de favores, o clientelismo, né? Então, fulano é meu amigo. Eu escutei uma vez de uma pessoa até que eu quero muito bem, mas ela disse assim, fulano é um excelente político. Quando ele se elege, ele emprega todos os amigos. Ei. Como assim? Se tiver alguém competente para você chamar para trabalhar, que você tem uma relação de confiança, é natural que você É chame. natural, Mas essa ideia de que fulano eleito vai empregar todo mundo, todos os amigos, é absurda. Eu escutei outro, já falando de outros personagens, onde disse assim, ciclano, quando ele é eleito, ele demite todo mundo, não quer nem saber das competências de quem está ali trabalhando. Ele demite todo mundo e emprega os deles, os apaniguados. Então, sem dar nome aos bois, eu lembro de um outro que ele disse assim, rapaz, eu carimbava as notas fiscais e as amantes do prefeito chegavam lá com as notas fiscais para receber dinheiro. Então elas simulavam que forneceram alimento, elas simularam que forneceram serviço de costura, e todo mês eu estava ali carimbando e liberando R$1.500, R$2.000 assim, para as amantes do prefeito. E assim, né, Gustavo? E onde isso envolve o indivíduo, o cidadão comum. Sim, envolve qual o problema disso? O problema disso é justamente na prestação de serviço. Né? Perfeito. Quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Pernambuco, ele é administrado por um grupo político, PSB, PT, né? Que eles sempre estão assim, unidos, juntos, e aquela briga toda, mas na administração sempre juntos. Então esse grupo político, ele governa Pernambuco há quase 20 anos, certo? E a gente vê os hospitais de Pernambuco uma calamidade. Horrível. Nós vemos a questão da saúde, a questão da segurança pública, não é? A questão das escolas públicas. O que acarreta nisso? Veja bem, quando você está na máquina pública, certo? Que você não tem uma proposta de desenvolver sua sociedade, o seu estado, seu município, mas que você tem um único propósito de se manter no poder, você utiliza como critério de administração justamente os apadrinhados, os amigos. No estado a gente tem muitos cargos comissionados. Quem não viu na eleição para o município do Recife, os cargos comissionados que saíam da prefeitura trabalhavam até 5 horas, e eles iam para os sinais fazer campanha para João Campos. Por quê? Ali eles não estavam defendendo valores, eles não estavam defendendo prestar um serviço de qualidade ao cidadão, eles estavam ali querendo proteger os seus empregos. E infelizmente no nosso estado tem muito isso, Gustavo. Sim. Eu ando muito nas comunidades e infelizmente nas comunidades do Grande Recife tem muitos líderes comunitários que têm cargos comissionados no estado, são cooptados, né? Esses líderes, né, esses famosos que estão aí no sistema, que já aparelharam tudo, eles chegam naquela comunidade, identificam aquela pessoa que tem uma certa liderança, que tem uma certa influência naquela comunidade, faz a cooptação e dá um cargo comissionado àquela pessoa, e tudo que é direcionado para aquela comunidade, desde serviços básicos, como trocar uma lâmpada, fazer uma capinação, fazer uma limpeza nas praças. Aquilo ali, ele é passado por aquele líder. É como se aquele líder que pediu, sabe, ao município, o município faz por causa daquele líder. E aquilo ali vai criando uma relação de subordinação daquela comunidade. E aquele líder, ele não está preocupado com a comunidade dele. Ele está preocupado em manter esse status, ele está preocupado em receber esse salário e manter essa situação, principalmente no mundo hoje que emprego está difícil, né? Vamos voltar, deixa eu falar com o pessoal, dar um intervalozinho para eu falar aqui com o pessoal que está no chat. Ah, certo. Enquanto eu falo aqui, tu coloca aí o Pix, Alexandre, por favor. Gente, nós estamos
Agora, o movimento Aliança por Pernambuco, como todos os movimentos, tá certo? Vamos ter muito trabalho esse ano, não é isso? E vamos precisar viajar aos interiores, que precisa colocar gasolina nos carros. Vamos precisar fazer panfletos, cartazes, enfim. E a gente não está com ajuda de político. Aqui somos só nós que trabalhamos com vontade de mudar o Brasil, com vontade de mudar Pernambuco. E pedimos a ajuda de vocês, aqueles que querem contribuir, tem aqui embaixo o Pix. Qualquer contribuição de vocês vai nos ajudar, agradecemos. Eu gostaria de corroborar o seguinte, já fizemos uma série de ações na avenida, às vezes a gente sai com um trio elétrico, zero de doação de político e de partido. É tudo nós mesmos que tiramos R$50 da carteira, R$100 da carteira, fazemos uma cota. É um sofrimento. É um investimento, porque a gente acredita que vai mudar a política aqui no Brasil e em Pernambuco. Então, se você puder dar essa força também, vai estar ajudando pessoas que estão realmente imbuídas de fazer essa mudança acontecer. E estão dando muito mais, dão tempo e dinheiro, né? É verdade. É uma ajuda para reduzir esse custo que a gente já desembolsa no dia a dia. E outra coisa, né, Gustavo, como a gente estava falando, mudar essa realidade de conscientização política não é fácil. O pessoal que está aqui. Do chat. Do chat. Ok, quero agradecer aqui as pessoas que estão aqui dando boa noite. Está aqui o Alisson, como sempre, nos acompanhando. Obrigada, Alisson. Nilda, boa noite, querida. Domingos Gama. Tem aqui a Márcia Maria Fernandes, Santiago, boa noite, Santiago. O Domingos diz aqui, o candidato para governar seria nosso ministro Gilson, mas ainda não é muito conhecido pelos pernambucanos mesmo. Será que nas próximas eleições? Isso é a pergunta, depois você responde isso daí. Alexandre, boa noite. Domingos, enfim, gente, temos aqui Edmir Galdino, boa noite, Edmir. Eric de Souza Silva, é fã de Jeane, o Eric é seu fã. Eliane Barbosa, tá certo? Júnior Motos, tem muita gente legal aqui que nos acompanha. Muito obrigada por vocês estarem aqui, Janine, muito obrigada, Janine. E explica pra gente, a minha preocupação é, como eu disse, a gente começa a falar, eu quero que você fale para o eleitor. Perfeito. A gente sabe que o eleitor, ele tem os interesses deles próprios. Perfeito. Que ele quer, como Janine falou, quer garantir aquele emprego dele. Né? Perfeito. Mas a gente sabe que no fim, mesmo aquele emprego que ele vai garantir, ele não vai ter retorno no macro, não é isso? Explica aí, dá um recadinho para esse eleitor, porque... Perfeito. O nosso direito de votar é algo relativamente recente, né? Até alguns séculos atrás, os países eram governados por reis, eram monarquias, né? Que tem lá suas características positivas, como tudo tem característica positiva e negativa. Mas hoje nós vivemos numa democracia. Bom, até pouco tempo atrás, essa democracia era muito dominada pela mídia. A mídia colocava um presidente da República e tirava um presidente da República. A gente sabe disso. Até porque o cidadão comum, ele não tem como saber se aquilo foi um roubo mesmo, se aquele cara é honesto, se não é. Então ele... Bom, eu estou vendo falar muito que fulano não presta, não voto mais nele. Então isso está mudando um pouco. Então assim, o cidadão comum, ele é convidado a buscar essa informação, a conhecer o perfil de cada um, tentar formar a sua opinião para votar corretamente. Porque se você votar corretamente, as mudanças que você pretende que aconteçam na sua região irão acontecer. Então, se é um candidato que está alinhado com o que você pretende, vale a pena você gastar um tempo no seu dia procurando nas redes sociais, faz uma pesquisa, se informa, fala com amigos. Foi citado o nome de Gilson Machado Neto. Eu conheço Gilson Machado Neto há bastante tempo. E ele é um empresário bem-sucedido daqui de Pernambuco, né? Com negócios até em outros estados, tem pousada, tem fazendas, até avião ele tem. Ele está como ministro se doando
Ele não precisa. Ele não precisa. Ele né? não precisa, absolutamente ele não Ele precisa. não é só aquele sanfoneiro que o pessoal pensa. É né? muito bem casado, Graças a com a Deus. médica Sarita. E ele tem a banda Brucelose, tem os trios elétricos, então ele é um empresário muito bem sucedido. Só que ele conheceu Bolsonaro muito antes da onda Bolsonaro acontecer. Então ele até ajudou a fazer acontecer essa onda, né? E Bolsonaro disse a ele, cola comigo, vamos junto, que você tem um bom perfil, quando eu estiver lá, né, se eu for eleito, com certeza existirá um espaço para você trabalhar. Como ele é um profissional do turismo, entre várias atividades que ele faz, ele trabalha com turismo, ele foi aproveitado no Ministério do Turismo. E está dando show. Tá. Se eu não me engano, é 3.200 obras entregues. Ele foi escolhido essa semana o terceiro ministro Melhor do turismo, ministro do mundo. melhor do mundo, né? O terceiro melhor ministro do turismo do mundo. Ele foi escolhido. Então, um pernambucano que muito nos orgulha. Super técnico, né? Muito técnico, muito profissional, muito objetivo. E ele tem um negócio que eu adoro. É o bom humor. A repórter foi perguntar a ele se ele interagiu com o Bolsonaro, porque ele tá se recuperando do Covid, né? Acho que ele já, daqui a poucos dias, ele já deve estar em ordem. Já ele se recuperando saiu, do hoje Covid. ele já está Hoje já saiu, ótimo, que bom. Aí ela perguntou, mas o senhor interagiu com Bolsonaro? O senhor estava sem máscara. Aí eu estava almoçando. Como eu estou agora tomando um café, aí botou a xícara na boca, não tá, por isso que eu tava. Quer dizer, ao invés de entrar ali numa discussão, se é, se não é, não, ele leva no bom humor, brinca. Um vídeo que ficou icônico dele, ficou muito engraçado, que nunca mais eu esqueço, foi o do passarinho na torre eólica lá de Fernando Noronha. Eu não sei se vocês viram. Que a questão era uma torre eólica que estava desligada. Estava desligada. O conceito do passarinho. Agora Aí, sim. não, mas é que tá, o passarinho é um mero pretexto, a gente exato, sabe disso, tem exato. outros interesses envolvidos, mas essa inteligência do ministro Gilson Machado Neto, ao invés dele puxar ali, que ali não é o momento, puxar ali uma discussão, ele está consciente daquelas razões, mas ele brinca, um passarinho que não vê uma torre eólica e bate, ele tem que morrer mesmo, não tem direito de se reproduzir, esse daí não devia reproduzir mesmo não. Então ele leva de uma forma divertida. Agora, quem conhece ele de perto, acho que todos nós aqui já tivemos essa oportunidade de interagir com ele, sabe da seriedade, do preparo, do conhecimento e principalmente da honestidade e retidão de caráter. E assim, viu, só fazendo uma observação, você falou aí, né, que Gilson é uma pessoa que é bem sucedida, é um empresário, que tem a vida dele, que é feito de... Mas nenhum ser humano, ele vive isolado do mundo, da Perfeito. sociedade que ele vive, né? Então, assim, quando um cidadão desse tem a consciência e tem a palavra, assim, compromisso, né? Porque não adianta eu estar bem se a minha sociedade não está bem. E a situação do Brasil era realmente uma situação dramática, de muita dificuldade. E a gente consegue colocar um presidente que dá uma virada de 360 graus e ele precisa de pessoas que façam aquele trabalho de forma correta, com compromisso, com lealdade e que ele confie. Então, assim, nós vimos que Bolsonaro ele criou ele quebrou muitos paradigmas, né? Primeiro, ele foi eleito sem as velhas, sem o toma lá da cá, sem aquele sistema de costumes antigos. Sem os costumes antigos. Ele nomeou ministros de forma técnica, não é? Então a gente tem ministros como Gilson Machado, como Tarcísio, como Guedes, como a Damares, ou seja, são ministros que realmente eles trabalham porque eles querem desenvolver, eles querem fazer o melhor pelo país, diferente daquela pessoa que eu acabei de dar o exemplo, que vota, que trabalha para o candidato porque ele está querendo preservar um emprego. Então, essa conscientização de saber o que eu quero, em quem eu vou votar, infelizmente, Gorete, no Brasil, tem muita gente que não sabe quem votou para deputado federal, para deputado estadual, para senador. E isso é um problema grave. E nós precisamos... Bolsonaro quebrou outro paradigma? Quebrou. Hoje nós estamos discutindo política. Isso não era pensado
Isso não era pensado há 6 anos. Do ministro, tudinho, que a gente sabe. Exatamente, saber o nome dos ministros do governo. A gente só sabia quando era preso pela Polícia Federal. Exatamente. A gente sabe até o nome do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Exatamente. Formidável, né? Então, assim, imagine que isso é um paradigma, mas a gente precisa também navegar por outros lugares que é essa curiosidade, esse interesse e pessoas que são realmente, infelizmente, manipuladas Sim. de alguma forma, seja pela mídia, seja por líderes comunitários, seja por políticos mal intencionados. Ou seja, a gente precisa entrar nesse meio, Gorete. Perfeito. É isso que eu tenho falado muito. Nós precisamos falar com o povo, nós precisamos ir onde o povo está e mostrar o que foi feito nesses últimos 4 anos, como Pernambuco está com a administração do PSB há quase 20 anos do governo. A gente precisa falar com as pessoas, mostrar para as pessoas que, principalmente, quem precisa de escola pública, quem precisa de saúde pública, quem precisa dos serviços públicos diretos, são essas pessoas que mais sofrem. São essas pessoas que na comunidade o posto dela não tem regularmente médico, que não tem dentista. Então essas pessoas precisam se conscientizar, olhar, analisar. Eu sempre gosto muito de trabalhar com exemplos. Chega na comunidade e digo, o que mudou nos últimos 20 anos é o mesmo grupo político. Vamos voltar pro voto? Estou falando Perfeito. do voto. Eu sei. Sabe, eu vou tocar na ferida. A compra de votos. Eu acho que a compra de votos é a pior coisa que existe. Um vizinho meu, quando eu morei em outro condomínio, ele disse, Gustavo, uma vez, ele é policial, uma vez eu vi a esposa do prefeito comprando votos. Eu dei voz de prisão a ela. Quem terminou preso fui eu. Imagina. Mas eu cumpri a minha obrigação e dei voz de prisão a ela por estar comprando votos. Então veja, isso é uma vergonha, deve ir preso mesmo quem estiver comprando votos. E é crime Agora, para o cidadão que estiver se vendendo, ele é muito limitado. Porque quem perde mais é ele. Ele está elegendo alguém para roubar. O que é que ele perde? Diga aí o que é que ele perde. Então, pra esse pessoal ele saber. perde saúde, ele perde saneamento público, ele perde a infraestrutura das vias públicas, ele perde desenvolvimento, desenvolvimento, cidade, né? escola com Escola qualidade. Por quê? Creche, né, para os filhos dele, né? Porque está evidente, aquele político que se dispõe a fazer um ato de corrupção para comprar o voto do cidadão, já está claro que quando ele estiver no poder, ele não vai trabalhar pelo cidadão. Ele vai trabalhar para encher o bolso de dinheiro. Exatamente. Agora, em termos de dinheiro, vamos ver assim a questão porque tem muita gente que diz assim, não, o que eu quero é agora, eu quero é o dinheiro na mão agora. Então, ele se ilude, porque ele pegou o quê? Por mais que, quanto é que se compra um voto? No máximo é o quê? R$200? R$50. R$50. No dia da eleição, eles dão sobre o argumento de que é uma ajuda para ir votar. Pronto, aí mas é proibido por lei. Não, é proibido por lei. Tanto dar como receber. O Perfeito. crime não é só do político, o crime é também de quem recebe. Sim, mas Deixa eu dar um exemplo. Há poucos dias eu acompanhei um abastecimento de R$330 de gasolina. Tive a curiosidade de olhar na nota fiscal. R$91 foi para o estado de Pernambuco, para o governo do estado de Pernambuco. Quer dizer, na hora de botar R$300 de gasolina, quase R$100 vai para um terço. Um terço. É um pouco menos do que isso, mas para ficar fácil de raciocinar, é como se a cada 2 cédulas de R$100 de fato vai virar combustível do seu carro e a outra foi entregue para o governo do estado. Antes de você então, chegar, Gustavo, eu tinha dito aqui que o meu sonho era que tudo que fôssemos comprar existisse 2 caixas. O caixa que pagasse o produto e o caixa que pagasse o imposto. Para as pessoas saberem, terem consciência justamente disso. Né? Nos Estados Unidos, você vê na gôndola o preço do produto de fato e lá marcado o imposto e no caixa você paga o imposto em separado, né? Mas veja, então esses R$100 que foi embora, ele tem que voltar em serviço. Ele só vai voltar em serviço se a gente tiver um político que queira trabalhar pelo povo. Um político que está ali, como o Romeu Zema,
lá em Minas Gerais. Está sendo um bom exemplo. Estão né? falando que Luciano Hang vai se candidatar, acho que é senador, não sei. Um homem desse, ele está se doando. Está se doando Porque ele não precisa. Ele até Boeing o cara tem, né? Que geralmente tem um avião, não, ele tem um Boeing. Além de outras aeronaves que ele tem. Mas claro, ele gera 22 mil empregos. Assim, eu não vou nem para tão longe, né? Pois eu não. tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai sempre serviu a comunidade que ele morava. Então, meu pai, ele foi vereador na época do regime militar, que pouca gente sabe, eu acho que até já falei aqui, e não ganhava nada. Era um trabalho, era como se fosse um trabalho voluntário. Ou seja, ele ia para a Câmara, ele fazia aquele trabalho legislativo, ele fazia aquele trabalho para a cidade dele, para o município dele, voluntariamente, porque não se recebia. Então, veja bem, gente, o servidor público, seja ele que exerça um cargo eletivo, ou seja, que foi eleito, ou qualquer outro servidor, a finalidade daquela pessoa não é enriquecer com o serviço público, mas é justamente para as pessoas que têm o dom de servir. Não deveria ser, né? Mas atualmente a gente tem tido uma escalada de invasão desse espaço de pessoas desonestas. Exatamente. Inclusive algumas pessoas. Por isso que a importância de você saber em quem você vai votar. Algumas pessoas da minha família até dizem não se envolve com política, e política é lugar de gente desonesta. Mas se a pessoa honesta, e eu não sou candidato nem quero ser não, mas se a pessoa honesta não ocupar esse espaço, a pessoa desonesta irá ocupar. Vazia a cadeira não fica. Exatamente. Então a gente precisa escolher. A minha ideia é escolher bons nomes e apoiar esses nomes. E quando essas pessoas desonestas sentam na cadeira, elas aprovam plano de saúde privado, porque elas dizem o seguinte: olha, eu administro o SUS para vocês, mas para mim eu quero um plano de saúde. Pois é. Né? Então, é uma assim, deslealdade. é o que a gente está vendo aí. A cidade, eu acho que é Igaraçu, os vereadores aprovaram, inclusive hoje eu vi uma manifestação, salvo engano, é Igaraçu. Então vejam, pessoal, a importância de saber. Não botem na cabeça que todo político é ladrão, que todo mundo vai entrar lá e vai roubar. Porque se a gente for votar com esse pressuposto, a gente já começa indo votar errado. A gente precisa acreditar que existem pessoas que querem se doar, que querem fazer um trabalho sério, que querem desenvolver, porque a gente vê, pessoal, pessoas que já fazem trabalho sério sem ser políticos. A né? melhor coisa para um político desonesto, ladrão, é que existe essa ideia de que política é para bandido, é para ladrão. Por quê? O cidadão de bem não vai tentar ser eleito. Aí sobra para eles, não é verdade? Mas essa mudança está acontecendo. Quando eu estava dizendo lá que a democracia é relativamente jovem, né? Principalmente no Brasil, a gente tá tendo um processo evolutivo. Então teve um momento onde políticos bons, idealistas entraram. Depois, infelizmente, aqui eu tenho que citar a esquerda brasileira, o PT, o PSOL e outros partidos assim. Eu tinha amigos de lá de dentro que diziam assim: rapaz, a coisa estava tão feia, tanta desonestidade, que eu não aguentei sair. Imagina. Porque a pessoa até entra, alguns... Eu tenho amigos que são de esquerda, alguns entram com idealismo, mas vê que não tem espaço para o idealista, honesto, decente, que a maioria é desonesto. Aí tem um detalhe que separa a esquerda da direita. Que enquanto a direita quer a participação do povo, deixa a pessoa livre para agir, a esquerda quer o povo dominado pelo governo. Esse é o problema da esquerda. Então, na hora que o cidadão comum tem um governo inchado, enorme, paizão, esse governo está mais suscetível à desonestidade, à roubalheira, à corrupção. Veja nos Estados Unidos como é, porque muita gente vai para lá, trabalhar lá e volta cheio de dinheiro. Os direitos trabalhistas lá são bem menores do que aqui. Me parece que a mulher engravidou lá, o problema dela, ela vai se virar, ela vai gerenciar. Agora, tem férias. Não tem férias. Agora, enquanto aqui o cidadão ganha R$1.000 e poucos, lá o cara ganha R$10.000. Então ele vai gerenciar, ele faz uma reserva todo mês e tal, né? E vai, ele próprio. Mas não é muito melhor você gerenciar do que você entregar para o governo gerenciar? Vamos fazer um exercício aqui. Se você entregar R$1.000 para o governo, você acha que volta 1.100, 1.200, 1.300 em serviço? Não. Ou volta, se voltar muito, volta 100 em serviço. 90% fica.
aí, veja bem, mesmo que você analise isso da forma sem avaliar a corrupção, a gente tem que entender que o Estado brasileiro ele é muito caro. Perfeito. Ele é grande. Não é? Então, assim, por exemplo, quando o imposto ele é para pagar o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores, dos secretários, Eu quero ir pro voto. dos secretários dos vereadores, entendeu? Então, assim, na hora que você vota, Gorete, é isso que o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente tem que ter essa consciência. Hoje a gente precisa de pessoas entrar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, que queiram diminuir essa estrutura de governo. Hoje o brasileiro não suporta mais ter um Estado tão caro, tão inchado. Você ter um deputado federal que ganha muito dinheiro, né, que ganha 33 mil, mais não sei quantos assessores. Mas, então, se você quer votar em alguém, a importância do voto, você precisa saber qual é a posição do seu candidato sobre a estrutura do governo, sobre a estrutura do Estado. Isso é uma dica. Se você quer falar em voto, então veja. Vamos falar aquele eleitor que está revoltado, que não quer votar em ninguém, diz que não vai votar e que nem vai lá e vai votar em branco se for. O que é que acontece? Se ele pudesse conseguir que, sei lá, a eleição não acontecesse, não, ele só vai se omitir e os outros vão escolher por ele. O voto no Brasil é obrigatório, né? E enquanto o brasileiro não amadurecer, eu acredito que deve continuar sendo obrigatório. Então, se ele não votar, a maioria votada é que vai ser escolhida. Foi o Chile que ficou na esquerda por conta disso? A votação do Chile? Foi, exato. Então, as pessoas desacreditadas não foram votar e acabou que quem ganhou foi uma pessoa da extrema esquerda, jovem, né? Jovem, sem experiência. E aí vai ser o presidente daquele país, né? Então, assim, a consequência é para toda a sociedade. Pessoal, eu vou tocar aqui num ponto bem delicado. Se vocês acham que o prefeito pensa pela cabeça própria e trabalha por você, não é bem assim, não. Existem as forças atuantes em cima do governante. Se você acha que o governador do estado de Pernambuco, ou de qualquer estado, ele trabalha livre pelo que ele pensa, pelo que ele escolhe, e trabalha por você, cidadão, não é bem assim, não. Vamos deixar claro que eu estou falando de forma genérica. Eu não estou falando no presente momento, estou falando de forma genérica. O cara foi eleito presidente da República. Aí nós temos uma exceção com o Bolsonaro. Mas antes não era. Quando o cara é eleito presidente da República, a gente vê a dificuldade que ele tem, que trabalhar. De implantar o que ele acredita. Mas deixa eu te dizer, olha, o cara é eleito presidente da República. Vamos para a maior esfera. Chega lá, tem os caras que têm poder, que há anos ganham fortunas, e dizem, você não vai mudar isso aí não, cara. Isso é assim. É o que está acontecendo hoje. Veja, graças a Deus que Bolsonaro tem enfrentado. Eu consigo dar exemplos menores. Até porque esses maiores, grande monta, a gente não conhece muito. Não vai pra mídia. Mas vamos por um exemplo menor. O cara é dono de uma balsa, fatura uma fortuna e não deixa nunca construir uma ponte. Pra que ponte? Oxe, que ponte o quê, menino? Eu transporto aqui na minha balsa. Agora deixa que o transporte da balsa dura 50 minutos, custa R$200, aí atrasa aquela região, freia aquela região. Porque eu sou do sertão e vivi na pele, e até hoje ainda existe em muitos lugares a indústria da pipa. Do caminhão-pipa. Perfeito. Inclusive eu tive a alegria de trabalhar numa empresa que ajudou a quebrar isso daí, porque a empresa desenvolveu uma tecnologia que tudo fica automatizado. Então o caminhão-pipa, na hora dele entregar a água, um sistema confirma por um cartão, por uma maquineta, de que ele entregou no lugar certo. Então o cara é pago pelaquela entrega que de fato ele fez, com o roteiro monitorado pelo GPS. Então veja, como essa mudança só foi possível porque a gente tem no governo pessoas querendo essa mudança, que permitiu que isso acontecesse. Por quê? Quando esbarra num interesse, como o do dono da balsa, para ficar fácil de entender, o dono da balsa diz, não vai acontecer. E geralmente esse dono da balsa, e geralmente esse dono da balsa, o dono da pipa, o que ele faz? Ele apoia um candidato. É o que eu ia dizer. Ele dá condições daquele candidato
distribuir dinheiro para por poder favores, se manter, porque naquele lugar não vai se construir isso, porque não vai passar pelos os procedimentos legais. Ele diz, ó, da tua próxima eleição, acho que você vai precisar de dinheiro, eu te dou 500 mil, eu te dou R$1 milhão, eu faturo R$1 milhão por mês, não quebra meu negócio, deixa eu continuar aqui com a minha balsa. Então, às vezes o cidadão comum não tem o seu direito defendido, porque ele votou errado, ele não soube escolher, ele não se interessou de pesquisar o perfil daquele candidato, e o candidato, quando ocupa o cargo, permite que coisas assim aconteçam. Sabe o que eu acho muito bonito? Bolsonaro é temente a Deus. Quem é temente a Deus pensa assim, quando eu morrer, será que eu vou ser castigado pelo mal que eu fiz aqui? Exatamente. Então, quando você tem um candidato temente a Deus, não precisa ser necessariamente nem católico, nem evangélico, ele pode ter a denominação que ele tiver. Contanto que ele entenda que existe uma força maior, um ser supremo, e que a vida não acaba aqui na Terra, que depois de morrer pode ter algo, provavelmente tem, e o mal que você fez aqui vai gerar sofrimento. E é diferente, vai gerar graça. E é diferente um candidato que diz, para mim ganhar, eu faço aliança até com o diabo. Perfeito. Né? Então você imagina assim, ó, o importante é eu ganhar, eu quero chegar lá. Então se eu disser para vocês que o tempo acabou. Já passou rápido. A conversa é boa, né? Olha, para vocês verem como Deus é bom, né? Deus, quando diz que Deus fecha uma porta e abre uma janela, né? Abriu uma janelona aqui, quem vinha hoje, eu vou ter que abrir o jogo para você, que esse mal entendido. Hoje quem viria era o Jean William. Não, eu sou na semana que vem. Não, eu convidei para ele, vou começar do perfeito, início. Vá. Eu convidei para essa semana ele para falar sobre Estado Democrático de Direito. Perfeito. Ele e como é o nome Victor Borba. Victor Então, Borba. na semana que vem, nós vamos falar sobre o Estado de Direito, né? O Brasil como um país regido pelas leis. Pronto. Essa era a ideia. Aí ela marcou para hoje, Aí o Vitor inicialmente. Marquei para hoje. Aí o Vitor não pôde. Aí, então foi remarcado para a semana que vem. Para a próxima semana. Mas na minha agenda ficou o agendamento para hoje. Aí eu liguei para ela, coincidiu que estava precisando de um apoio, viemos. Aí ele ligou para mim e eu pensei que era o Jean Willy que estava dizendo que vinha, que ele disse que estava atrasado. Mas era ele que estava dizendo. Era ele que estava no shopping. A comunicação falhou, mas para ajudar, que terminou que eu com bom espaço ajudou. Foi ótimo. Foi excelente. Então, o nosso programa, você já assistiu alguma live nossa já? Já assisti. Então já passou de 1 hora, mas chegou o momento da Berlinda. E eu não trouxe, assim, a foto de ninguém, mas eu vou citar alguns nomes aqui que vão participar da Berlinda hoje, que nós temos muitas vagas para deputado federal e estadual, não é? Sim. Não é, gente? Exatamente. Se a gente conseguir trocar esse pessoal tudinho, gente, mesmo que a gente não conheça, só em colocar gente nova já é muito importante. Então eu vou ler aqui alguns nomes dos deputados federais para vocês, que seriam excelentes se eles saíssem. Eles só fizeram atrasar o Brasil, tá certo? Tem Eduardo da Fonte, Luciano Bivar, Vônei Queiroz, Carlos Veras, André de Paula, Sebastião Oliveira, Fernando Monteiro, Milton Coelho, Túlio Gadelha, Augusto Coutinho, Daniel Coelho, Raul Henri, Felipe Carreiras, Silvio Costa Filho e Danilo Cabral. Se vocês votaram em algum desses daqui, por favor, eles atrasaram muito o nosso Brasil. Tudo que Bolsonaro queria fazer, eles disseram não, botaram a mão em cima. Então, nós precisamos tirar esse pessoal todo. É muita vaga que tem. Depois traremos o nome dos deputados estaduais. E vou ficar lendo. E federais. Posso fazer uma ressalva? Pode. Alguns dos nomes citados, até de amigo, pessoas que eu conheço e tenho algum grau de amizade, ou já participamos de algum evento, ou conhecemos superficialmente. Eu sei que vários aí fizeram algum trabalho importante. Mas na próxima eleição você tem que perguntar assim, esse cara está alinhado com o Bolsonaro? Esse cara está alinhado com o presidente? Esse cara está alinhado com o que o Brasil está vivenciando de mudança por uma política honesta, correta? Essa é a pergunta que você deve fazer na hora de votar.
E sem falar assim, né, que eu sempre digo que eu acho que o grande, na minha opinião, o grande mal do Brasil é a corrupção moral, né? Então essas pautas morais, elas são fundamentais para a gente ter uma sociedade sadia. E a maioria dessas pessoas que foram citadas aqui são pessoas que defendem pautas morais que a gente entende, principalmente a gente que tem uma base cristã, que entende que isso não faz bem para a sociedade. Vou pegar a sua deixa e lembrar Túlio Gadelha. Ele quer uma mudança na lei para permitir o pai casar com a filha, o pai casar com a enteada, a mãe casar com o filho, com o enteado. Que loucura é essa? Onde é que a gente vai parar? Isso é destruição da família. Destruição E a família é a célula básica da sociedade. Se você tem uma família desestruturada, você tem uma sociedade desestruturada. Ok, gente. Tá aí o número do nosso Pix. Coloca aí, Alexandre. Estamos aqui no Estúdio Live Alex, tá certo? Nós, o Aliança por Pernambuco, nós fazemos nossas lives aqui. Ele fica no IPSEP. Quem quiser fazer algum trabalho de live, de programa, de podcast, um trabalho interativo, clipes e muito mais, pode falar com o Estúdio Live Alex. O telefone é 98690-9641. Um trabalho excelente, como vocês estão vendo. Muito obrigada e na próxima semana vai estar certinho. Estará aqui novamente e vai ser um debate formidável. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau.